morreu? Quem matou? Os anfitriões estão dominando o mundo. Será que agora a gente tem literalmente a revolução das máquinas? O que foi que aconteceu nessa intensa temporada de Westworld? A segunda temporada, obviamente. Para preparar você para a chegada da terceira temporada, que começa no dia 15 de março, eu preparei um resumão caprichado e sucinto para você não começar um novo ciclo igual o Bernard, que nesse novo ciclo estava mais perdido que o próprio John Travolta no filme Pulp Fiction. Vem comigo porque nós não temos tempo nenhum para perder. Vem! E aí galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Vamos começar direto já com esse resumão da segunda temporada, porque muita coisa aconteceu, linhas temporais distintas se cruzaram e a moral da história a gente já percebeu que o Ford, o Robert Ford, vivido por Anthony Hopkins, no final das contas é o dono do rolê. Mas antes da gente partir direto para esse papo, já vem aqui, assina o meu canal, bota o sininho para funcionar também, para você sempre receber as notificações de vídeos novos. Não esquece daquele comentário maravilhoso. Vamos ser gentil aqui na rede de comentários. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. E ó, tô esperando você também lá nas redes sociais para a gente continuar com esse bate-papo. Lá no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. A segunda temporada de Westworld trouxe algumas revelações em relação àquilo que foi apresentado no primeiro ciclo, mas também deixou muitas pontas soltas, abrindo margem para uma terceira temporada que vai começar a explorar muito além do parque de Westworld, indo genuinamente cada vez mais para o mundão real. E no final da primeira temporada, vocês se lembram que a gente teve ali a Dolores liderando a revolução dos anfitriões e a coisa começa a pegar fogo naquele jantar organizado pelo Ford para os acionistas do parque. Aquele jantar que acontece dentro do parque de Westworld acaba se tornando uma grande chacina, com boa parte dos convidados sendo assassinados pelos anfitriões, que antes que não tinham poder nenhum de arma de fogo, embora eles tivessem armas, eles não tinham poder nenhum para matar os visitantes. Agora, já com a consciência um pouquinho mais elaborada, eles conseguiram cruzar essa linha e tiveram poder para matar quase todo mundo que estava ali, incluindo o próprio Ford. E a gente já vai descobrir aqui nessa segunda temporada, mais pra frente, que a morte do próprio Ford já era uma coisa pré-planejada por ele mesmo. E a gente vai descobrir aqui também que nada que aconteceu ao longo de todos esses 20 episódios foi aleatório. Tudo foi muito proposital, de acordo com a vontade do Robert Ford, que é o personagem do Anthony Hopkins. No final das contas, como eu contei pra vocês lá no começo, ele é o cara que coordena tudo e todos ali dentro de Westworld, fazendo de todo mundo uma grande marionete nas suas mãos. E é importante citar mais um outro detalhe da primeira temporada em relação à consciência quase humana desses anfitriões. A gente sabe que na primeira temporada foi desenvolvido uma espécie de labirinto que era colocado em cada um desses anfitriões, e o desafio de cada um deles era realmente chegar no cerne do labirinto, chegar no centro dele, porque no instante que um anfitrião alcançasse esse entendimento, chegasse ali naquele meio do labirinto, ele conseguiria atingir a consciência e descobrir que no final das contas ele estava sendo usado como um mecanismo para promover prazer para outras pessoas, e que no final das contas ele não tinha domínio das suas próprias decisões e que tudo que ele vivia não passava de uma grande experiência de laboratório. É claro que a definição de experiência de laboratório vai ficar mais clara e vai ser realmente respondida aqui na segunda temporada, mas quando eu uso esse termo é só para vocês entenderem que a consciência que eles acabam adquirindo faz com que eles percebam que no final das contas eles estão fazendo parte de uma espécie de experimento que visa o prazer alheio. E é por isso que a gente acaba tendo essa revolução dos anfitriões, que agora estão cansados de serem manipulados e estão dispostos a tomar aquilo que tecnicamente é seu por direito, que no final das contas é o corpício robótico que eles possuem. E a segunda temporada começa diretamente a partir dessa chacina que a gente vê no final da primeira temporada, por isso que eu fiz esse breve comentário aqui para já deixar vocês bem situados, mas a gente
gente vê aqui 3 linhas temporais diferentes se desdobrando. Uma delas é logo após os acontecimentos da chacina durante aquele jantar super luxuoso, o segundo é uma semana depois dos eventos e a terceira linha temporal é 2 semanas depois daquele evento. Então a gente tem 3 linhas temporais que acabam se mesclando bastante na segunda temporada e a gente vai começar a entender mais no final do ciclo que no final das contas toda essa confusão temporal que a série traz para a audiência é justamente a perspectiva do personagem principal, que é o Bernard, vivido pelo Jeffrey Wright, que é agora o nosso novo comissário Gordon, né? Então a gente vai ver que na segunda temporada toda a narrativa está sendo contada a partir das memórias embaralhadas de Bernard. Ele é um anfitrião, como nós bem descobrimos lá na primeira temporada, que foi um dos grandes plot twists do primeiro ciclo, e aqui a gente vai descobrir também que ele embaralhou as suas memórias de forma proposital como uma técnica de sobrevivência. Ele fez isso justamente para garantir que ele não fosse morto quando eventualmente ele acabasse sendo descoberto como um anfitrião pelo restante da equipe sobrevivente do parque. E dentro desse contexto em que a gente assiste toda a temporada pela ótica dele, a gente começa a ver várias frentes se desdobrando. A Dolores está cada vez mais decidida a sair de vez do Parque Westward, só que no entanto nem todo mundo chegou ao mesmo entendimento que ela tem. Então ela ainda tem uma missão muito grande, que é tentar convencer os outros anfitriões a comprarem a sua briga. E aqui ela já tá num nível sangue nos olhos, porque a partir do momento que ela conseguiu reconhecer que o Will era o homem de preto e que ele, depois de ter se apaixonado por ela, acaba se transformando em seu estuprador, quando ela tem a plena consciência de que ela era abusada por ele quase que rotineiramente, ela acaba realmente virando do avesso e vai não apenas tentar se vingar de tudo que ele fez ela passar, como ela vai fazer isso se libertando e, é claro, matando todo mundo que pode se tornar uma ameaça na realização desse projeto. E ela tá com o Ted aqui ao seu lado, que é o seu mozão dentro da narrativa de Westworld, dentro da narrativa do parque, que é a que eu me refiro, e a gente vê que o Ted também não tá muito convencido não. Ele não é um cara que conseguiu encontrar o centro do labirinto, então ele não atingiu o conhecimento total da sua própria existência, mas ela tá tentando aqui elucidá-lo a respeito do assunto, só que é claro que isso não está funcionando. Então, uma das coisas que ela vai fazer logo nessa primeira metade da temporada é justamente dar um shift na mente dele, dar um shift na forma como ele responde às atitudes, e a Dolores acaba indo para o centro do Parque Westward, onde funciona toda a parte administrativa e tecnológica do parque, para realmente fazer essa alteração. E a gente vê que ele vai de um cara que era muito pacífico e amoroso por um cara que já não tá muito aí não, e que na primeira oportunidade vai dar um tiro, sim senhor. E isso também vai acabar meio que chocando ela, porque ela vê que a alteração que ele fez nele não apenas mudou muito a personalidade do seu mozão, como também mostra que, no final das contas, embora ele tenha se transformado em uma figura mais parecida com ela, ainda existe um certo distanciamento entre eles, porque ele ainda consegue ter noção de que, de certa forma, as atitudes que ele está tendo são atitudes que não são naturalmente da sua característica, mas que foram transformadas por ela. Nessa jornada, a Dolores vai ainda mais fundo no universo de faroeste de Westworld e acaba conseguindo alguns aliados que, no final das contas, acabam servindo como step para ela realmente sair do parque. Em uma dessas ocasiões em que ela estava com um grupo de aliados para se proteger de um ataque iminente, ela acaba vendo que o seu pai, o Peter Abernathy, acaba sendo sequestrado. E a gente vai descobrir aqui que dentro da sua unidade de controle, que é aquela bolinha que fica dentro da cabeça deles, a criptografia daquela unidade de controle concentra um banco de dados que é surreal, e esse é realmente o âmago da nova temporada. A gente vai descobrir que muito mais do que um parque de diversões adulto, onde as pessoas podem fazer atrocidades sem sequer ser responsabilizadas por isso, a gente vai descobrir que tanto Ford como James Delos estavam, na verdade, com um plano muito maior, que era justamente transformar esse parque em uma espécie de laboratório, onde o comportamento das pessoas, dos visitantes, seria avaliado em tudo que eles fizessem. E aí, ao longo dos 30 anos de parque, eles conseguiram contabilizar as informações de 4 milhões de visitantes. E todas essas informações contabilizadas
contabilizadas acabaram sendo traduzidas em códigos que eram escritos em livros, formando uma espécie de biblioteca da mente humana. E ali nós temos livros que são relacionados a cada uma das pessoas que já pisou no parque e já teve algum tipo de experiência lá, e eles usariam esses códigos justamente para tentar replicá-los nos anfitriões, a ponto de fazer com que os anfitriões não apenas desenvolvam um comportamento humano, mas também fazer com que esses códigos sejam absorvidos e transferidos para os anfitriões, fazendo com que a questão da imortalidade se torne algo genuíno. E nessa busca pela imortalidade, a gente vê que o James Delos, que foi quem comprou o Parque Westward, também tá no meio disso, com o próprio Will tentando desenvolver a imortalidade, usando o próprio James Delos como uma espécie de cobaia. Depois de sua morte, a sua consciência foi transferida para um anfitrião que foi feito realmente inspirado e totalmente baseado nas características do James Delos, e aqui ele vai conduzir alguns testes bem escusos, onde ele tenta descobrir se realmente é possível conquistar a imortalidade e se esse anfitrião com a consciência do James Delos realmente consegue se comportar de forma genuinamente humana a ponto de adquirir a imortalidade. Só que depois de muitos e muitos anos tentando fazer com que ele realmente se desenvolvesse de forma em que ele pudesse ser jogado para o mundo, ele acaba descobrindo que atingir a imortalidade na verdade não é tão simples assim, e ele acaba desistindo desse projeto. Nessa segunda temporada a gente também vê que a Maeve, a personagem vivida pela Thandie Newton, tá atrás da sua filha, e isso já ficou bem claro no final da primeira temporada, mas aqui ela vai passar por algumas circunstâncias para tentar encontrar a criança. Mas quando ela chega na sua antiga narrativa, onde antes ela vivia com a sua filhinha, além dela encontrar uma segunda mãe, a menininha vai ter muita dificuldade de reconhecê-la. E no meio disso tudo, no final das contas, ela não vai conseguir recuperar a sua filha logo de cara, mas a sua filha está sendo muito bem guardada pela tribo indígena de fantasmas. A gente vai começar a conhecer um pouquinho mais a narrativa deles a partir de um desses fantasmas que tem um episódio totalmente dedicado para ele. Se eu não me engano, o 8º episódio conta a história de como esse líder dessa tribo fantasma acaba atingindo a sua consciência quando ele encontra o labirinto no meio do parque. Ele vai tentar de todas as formas recuperar o seu amor perdido, que acabou sendo retirado de circulação pelos técnicos do parque. E nós vamos descobrir também que ele desenvolve uma espécie de relação afetiva com essa criança, e que ele vai fazer de tudo para tentar tanto protegê-la como proteger a sua mãe, que até então era a personagem da Maeve. E como eu falei pra vocês, o Peter Abernathy é a peça-chave dessa nova temporada. E dentro da criptografia que está dentro da sua unidade de controle, além da biblioteca contendo todos os códigos dos 4 milhões de visitantes que já passaram pelo parque, ali também nós vamos descobrir o que de fato é o Além do Vale. O Além do Vale que a gente ouviu tanto falar na primeira temporada, que também em algumas partes do parque recebia o nome de Glory. Aquele lugar, na verdade, é uma espécie de paraíso construído pelos próprios anfitriões. Ao invés de mandá-los para fora do parque genuinamente em direção ao mundão afora, o próprio Bernard construiu essa unidade, construiu esse paraíso que é o Além do Vale, onde todos esses anfitriões poderiam ser direcionados para lá. Os seus corpos, as suas carcaças físicas seriam totalmente descartadas, mas a sua alma, por assim dizer, a sua personalidade, a sua unidade de controle entraria nesse Além do Vale, que se abre no meio do parque, na beira de um penhasco, como se fosse uma espécie de rachadura no tempo. Esse portal abre para que essas pessoas possam entrar e possam viver a vida que elas quiserem de forma totalmente livre, sem qualquer tipo de comando conduzido pelos humanos. É claro que quando ele e a Dolores têm acesso a toda essa criptografia, a Dolores não se convence com esse parque, porque na cabeça dela é a mesma prisão com um nome diferente. Então é claro que para ela isso não é liberdade, porque o que ela quer é realmente ir para o mundo, como ela já havia sido apresentada em tantas ocasiões, inclusive pelo próprio Arnold, que era o parceiro do Ford, que depois foi replicado no Bernard. E além disso, é importantíssimo você saber que a gente vai descobrir que no final das contas, quem criou o Bernard não foi o Ford.
mas sim a própria Dolores. Quando o Ford criou a Dolores com o Arnold, o próprio Ford deu a ela o poder de criar o próprio Bernard. A gente vê que na temporada anterior o Arnold está sempre fazendo alguns testes com ela, justamente para fazer ela tentar chegar nessa compreensão humana, mas o que a gente vai descobrir aqui é que no final das contas, assim como o Arnold fez os testes dele com ela, a partir de tudo que ela absorveu na sua relação com o Arnold, nós descobrimos que a Dolores acaba usando a mesma técnica que o Arnold usou com ela, dessa vez para ela não apenas construir, mas também para ajudar o Bernard a chegar no mesmo entendimento que o Arnold fez ela chegar. Entendeu? Antes da gente chegar para o final desse resumão que tá cheio de informações para vocês preparar para a nova temporada, eu quero fazer um convite super legal para vocês. Gente, estudar inglês é uma coisa fundamental se você está querendo dar uma guinada na sua carreira profissional, assim também se você está querendo investir numa viagem para fora do Brasil e não tá a fim de passar carão. E eu queria indicar para vocês o curso da Carol Capel, que é o Carol Me Ensina Inglês, que é um curso online super legal, que conta com 7 módulos que podem ser desenvolvidos ao longo de 7 meses, e é um curso que é super completo, vai desde o básico ao mais fundamental do idioma, então vai ser importantíssimo tanto para sua vida profissional, como também vai ajudar a abrir tantas outras portas na sua vida pessoal, fazendo até com que você faça aquela viagem tão sonhada, sem passar aqueles perrengues que a gente não quer, né? Que é a bendita falta de comunicação. O curso dela é bem bacana, tem várias videoaulas que vão fazer com que o ensino seja ainda mais dinâmico e de quebra ainda conta com material extra voltado para viagens, que é sempre o pré-requisito de todo mundo que está aprendendo um idioma novo, né? Então, se você ficou interessado, se você gostou dessa ideia, não perde tempo e já corre aí para desenvolver a sua vida profissional e pessoal. Eu vou deixar todas as informações no link aqui no primeiro comentário. E é claro que quando você adquire esse curso, além de você investir na sua vida, você também me ajuda a continuar investindo no canal, porque vocês sabem que, assim como vocês pagam seus boletos, eu também tenho que pagar os meus, né? Agora, voltando pro resumão de Westworld, esse Além do Vale vai acabar se tornando realmente a realização do sonho de muitos desses anfitriões, com vários deles conseguindo fazer a sua transição do parque para esse universo que acaba sendo uma espécie de ilusão. Só que eles não contavam com a astúcia dos funcionários remanescentes do parque, que acabam saindo em uma caçada quando uma das outras anfitriãs acaba recebendo os mesmos poderes que a Maisie recebeu nessa temporada. A gente sabe que as habilidades dela foram transformadas, com ela até mesmo conseguindo se comunicar com os outros anfitriões pelo poder da mente. Eles acabam estudando essas características nela quando ela acaba sendo capturada pela equipe deles, e aí eles vão transferir essas informações para uma outra anfitriã que era aquela colega de bordel dela. E eles vão usar essa anfitriã para conseguir achar os demais anfitriões. Porque outra coisa que a gente vai descobrir aqui é que todos eles são conectados em uma espécie de malha, onde um anfitrião passa uma resposta para o outro anfitrião que está mais próximo dele, que assim por diante vai se comunicando com todos os outros, a ponto deles estarem totalmente conectados em uma única comunicação. Com a ajuda dessa ferramenta, os funcionários e essa anfitriã vão chegar até os demais anfitriões que estão entrando lá na fila do Além do Vale, e isso vai acabar acarretando em uma chacina gigantesca, com todo mundo se matando, resultando na morte de muitos dos anfitriões e até mesmo dos principais dele, como a própria Maisie e até mesmo o personagem do Rodrigo Santoro, que é o Hector. Mas é claro que, em se tratando de Westworld, se o anfitrião morre, é sempre possível ressuscitá-lo se o banco de dados tecnológico de cada uma dessas pessoas tiver sido preservada. Então é claro que possivelmente a gente vai ter o retorno de muitos dos personagens principais que acabaram se desfazendo nesse novo ciclo. Nessa temporada a gente vai descobrir que a relação entre Dolores e Bernard vai ficar ainda mais delicada, a ponto do próprio Bernard acabar matando ela. Só que é claro que a sua unidade de controle foi preservada e ela acaba sendo colocada em uma personagem que a gente não imaginaria, que é a personagem vivida pela Tessa Thompson. A personagem dela estava totalmente envolvida nessa confusão onde eles estavam tentando chegar à imortalidade, só que eles acabam construindo uma versão anfitriã dela, colocando a consciência da Dolores no corpo dela.
e a gente vai descobrir que já no final da temporada a Dolores no corpo da Tessa Thompson vai matar a verdadeira Tessa Thompson, assumindo as suas características e se infiltrando dentro do parque, fazendo com que agora, ao invés dos homens dominando as máquinas, nós tenhamos o oposto, com as máquinas dominando os homens. Nesse contexto maluco, a gente vê que finalmente chegou o tempo dos anfitriões conhecerem esse mundão velho de Deus. Galera, esse é o resumão da segunda temporada de Westworld. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque vocês sabem que é coisa pra burro pra gente compartilhar, mas eu espero que todas essas informações te preparem pro que está vindo por aí na terceira temporada. Eu sou a Rafa Gomes, não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, no @Rafa Gomes, lá no Facebook, no Flick Geek. E é claro, deixe sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. E é claro, bota o sininho pra funcionar, pra você sempre ser informado. Um beijo pra vocês e fui! Não consigo alcançar.